Você ainda está cheio de energia positiva e agora a gente vai quadrix. Prova também do Conselho de Representantes Comerciais da Bahia, só que agora nós vamos de cargo nível superior, contador. Então, bora lá que nesta prova também a gente tem questões de pontuação, vamos revisar aspectos de pontuação, uma regrinha diferente. Então, muita coisa legal aqui para a gente revisitar ao longo da nossa aula, tá? Então, olha lá o que eu tenho. O comércio local pode ser definido como conjunto de estabelecimentos comerciais. Gente, primeira coisa aqui, ó, a gente tem uma questão sobre isso aqui, ó. O comércio local pode ser definido. Então, há uma definição do que seria comércio local. É a única definição possível? Não, mas é uma definição. Então, aqui, ó. Às vezes a questão é tão óbvia que a gente fica assim, não sei não, hein? Então, o comércio local pode ser definido como conjunto de estabelecimentos comerciais, como lojas. Então, aqui, ó, como lojas, quer dizer, não há um esgotamento, não é um rol taxativo, é ilustrativo, né? Então, a gente tem aqui exemplos, ó, como lojas, restaurantes, serviços, entre outros, que são operados por proprietários e funcionários que residem na mesma região onde o comércio está localizado. Esse onde aqui, ó, um pronome relativo. O comércio está localizado na mesma região. Geralmente, então, também não é toda vez, o comércio local é composto por pequenas e médias empresas. Então, eu posso fazer assim, ó, comércio local. Em geral, ó, pequenas e médias empresas, vínculo local, porque normalmente, ó, proprietários e funcionários residem na mesma região, que atendem a uma comunidade o quê? Específica. Então, oferecendo produtos e serviços personalizados e contribuindo para o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem personalização como uma das possíveis características e a contribuição para o desenvolvimento econômico da região. Eu sempre gosto de fazer esses mapinhas de texto, porque isso ajuda a gente a pensar no texto de maneira mais clara, tá? A valorização do comércio local pode trazer vários benefícios para a comunidade e para os empreendedores. Então, não é só para a comunidade, tá? Então, vamos deixar aqui, ó, benefícios. Comunidade, mais benefícios para empreendedores. Aí, incluindo, aí quais são os benefícios? Emprego, desenvolvimento econômico, que a gente já tinha colocado, construção de uma identidade comunitária, preservação da arquitetura e da história local, além de melhoria da qualidade de vida da comunidade. Então, vou colocar aqui qualidade de vida. Então, isso aqui, gente, você está evitando que você tenha que reler o texto várias vezes, você já está pensando no texto de forma mais profunda, tá? As formas mais comuns, quer dizer, existem outras, tá? As formas mais comuns, isso aqui chama pressuposto, tem um subentendido aqui, né? Quando eu falo as mais comuns, quer dizer, existem outras, existe um subentendido nessa frase. As formas mais comuns para se incentivar o comércio local são as seguintes: comprar produtos e serviços localmente, sempre que possível. Então, aqui, ó, localmente é um advérbio e sempre que possível também é uma expressão adverbial. Então, eu tenho uma enumeração de advérbios. Se eu
tem uma enumeração, gente, a vírgula é obrigatória. A enumeração, ela se caracteriza pela sequência de palavras da mesma classe gramatical. Então, quando eu falo assim, localmente, sempre que possível, eu tenho dois segmentos ali da mesma classe gramatical, e aí, nesse caso, a vírgula está sendo usada para separar um do outro, tá? Divulgar o comércio nas redes sociais, boca a boca e em outros meios de comunicação. Boca a boca perdeu o hífen, né? A gente não tem hífen nisso aqui. Participar de eventos locais, como feiras, quer dizer, exemplos a outros locais. Então, participar de eventos locais como feiras, exposições e festivais que promovem o comércio local, promover a sustentabilidade e a economia circular, comprando produtos de empresas que utilizam reciclados ou que minimizam seu impacto ambiental, ser um consumidor consciente, optando por produtos e serviços que tenham um impacto social e ambiental positivo, fornecer feedback aos proprietários. Fornecer feedback não quer dizer positivo, né? Então, não necessariamente positivo, depende aí do que a gente está avaliando. Aos proprietários de empresas locais para que possam melhorar seus produtos e serviços e atender melhor as necessidades das comunidades. Então, na verdade, gente, ele está falando de um feedback real que possa ajudar o empreendedor a melhorar a qualidade do produto oferecido, tá? Para que o comércio local tenha força e expressão, a divulgação é um dos meios existentes para torná-lo conhecido de mais pessoas, seja por meio de redes sociais, eventos locais, anúncios em jornais e revistas locais, parcerias com outras empresas locais, marketing de conteúdo relevante e atraente em vídeos e posts e o famoso boca a boca. Então, aqui ele também dá exemplos de como a gente pode fazer para tornar o nosso comércio local mais atraente. E aí, gente, olhou aqui Sebrae com adaptações, pensou na linguagem do texto, né? Então, ele define o que é comércio local, fala como eles funcionam. Então, ele traz ali um texto muito mais expositivo que argumentativo. Apesar de ele trazer os benefícios do comércio local, esses benefícios eles são pautados na realidade, tá? Então, se eu fosse olhar assim, predominantemente ali, eu tenho uma lógica que é mais o que? Expositiva, explicando o que é o comércio local, como ele funciona, como ele beneficia a comunidade local, como os próprios empreendedores podem se beneficiar e como os empreendedores podem fazer para divulgar o seu trabalho. Existe, inclusive, uma parte desse texto, principalmente aqui no finalzinho, tá? Que é injuntiva. Vocês se lembram do que é injunção? Injunção é procedimento, ó. Para que o comércio local tenha força, a divulgação é um dos meios. E aí ele fala como que a divulgação pode acontecer. Então, aqui a gente tem um processo. Então, cada trecho desse texto, né, tem ali, aqui, ó, formas mais comuns para incentivar. Ele está mostrando aqui como. Já nesse trechinho aqui, ó, pode ser definido. Aí aqui a gente tem uma natureza expositiva. Eu gosto de falar isso independentemente de perguntar, gente, no texto, porque eu sei que a Quadrix explora muito tipologias e gêneros textuais, né? Aqui a gente tem mais uma espécie de reportagem sobre comércios locais do que propriamente uma notícia. A gente não tem notícia aqui, né?
fala dos benefícios, da importância desses empreendimentos. Vamos para a questão 1. Conforme o texto, o principal motivo, a gente sempre tem que pensar o seguinte: prova não é perfeita. O texto não traz explicitamente o principal motivo, mas o que a gente vai pensar? É aquilo que é reiterado no texto, é o que aparece mais vezes? Então, a partir dessa lógica, a gente pode marcar o principal motivo. O principal motivo para a valorização do comércio local é relacionado ao fato de que é composto de grandes empresas. Essa daqui contradiz o texto, então é assim que a gente faz. Lembram-se lá da nossa primeira aula? Contradiz o texto, primeira aula de correção de provas, tá? Porque eu acho que nessa primeira aula de correção de provas é sempre importante a gente relembrar quais são os elementos que marcam a exclusão ali de alternativas. Então, contradiz o texto. Porque lá fala que é composto principalmente por pequenas e médias empresas, tá? Fala de exportação, gente? Não. Fala de produtos que podem ser customizados, que podem ser personalizados, que estão mais aderentes aos interesses daquela comunidade. Aí depois, funciona como combustível da economia ao gerar ganhos para toda a região onde está inserido. Essa é boa, porque o texto traz a ideia de desenvolvimento econômico, fala de qualidade de vida, emprego. Então, isso tudo aqui, gente, está dentro dessa lógica. Mas para eu marcar a letra B, eu preciso olhar as demais alternativas. É a única forma de oportunidade que a comunidade tem para comprar produtos para consumo diário. Não, né, gente? Se a pessoa quiser, ela pode ir, né, num shopping, ela pode ir num grande mercado, ela pode ir para o exterior comprar produtos de uso diário, se ela quiser. Então, única forma, isso aqui, obviamente, está fora do texto, contradiz o texto. Gera aumento de renda para os proprietários de grandes redes comerciais e industriais, dos mercados e das mercearias. Não são grandes, pequenos e médios negócios. Então, essa aqui também contradiz o texto. Causa maior impacto ambiental e na economia como um todo. Bom, o que acontece, gente? A gente não pode falar na economia como um todo, porque o texto, ele circunscreve os benefícios ao local. Então, essa daqui é uma generalização excessiva. Então, uma generalização fora do recorte do texto. Então, nossa melhor resposta funciona como um combustível da economia ao gerar ganhos para toda a região. E aí ele está falando tanto para a comunidade quanto para empreendedores. E ele mostra vários aspectos como empregabilidade, qualidade de vida, desenvolvimento econômico e também possíveis benefícios ambientais. Mas os benefícios ambientais, ele fala que tem mais a ver com a escolha do consumidor. Então, esse impacto ambiental aqui, tem mais a ver com a escolha consciente do consumidor, que deve priorizar empresas com menor impacto ambiental, que se pautam ali na economia circular, que se favorecem ali da menor produção de lixo. É isso que ele fala no texto, combinado? Respirou e continuou. Questão 2. Quanto aos benefícios do comércio local para a comunidade e para os empreendedores, depreende-se do conteúdo do segundo parágrafo do texto que a construção da identidade comunitária propriamente dita. Então, eu estou falando disso, gente, da construção da identidade. Isso tem a ver com a ideia de personalização. Relaciona-se ao fato de as empresas locais, muitas vezes, oferecerem serviços
e produtos personalizados e de alta qualidade. E a valorização do comércio local pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da comunidade. Essa é possível. Mas para eu marcar essa, vou dar uma olhadinha nas outras. Possibilitam que mais dinheiro permaneça. Isso não tem a ver com identidade. Embora seja verdade, não se relaciona com a ideia de pertencimento, identidade. Então, qual que é o problema? Não tem a ver com isso. Possibilitam que mais dinheiro permaneça na comunidade quando os consumidores compram localmente, o que leva ao aumento do investimento e do desenvolvimento econômico local. Então, esse aqui é um aspecto econômico, não é de identidade. Aí depois, são responsáveis por uma parcela significativa dos empregos em muitas comunidades. Tá, então isso aqui tá falando de empregabilidade. E a valorização do comércio local pode ajudar a manter esses empregos e aumentá-los. Aspecto econômico, empregabilidade. Refletem a personalidade. Ah, isso é bom, hein? E a cultura da comunidade onde estão localizados. Isso é muito bom. E a valorização do comércio local pode ajudar a construir uma identidade comunitária forte e unida. Ah, esta é melhor do que a letra A. Apesar da gente ter produtos personalizados, o texto não fala sobre alta o quê? Qualidade, beleza? E quando a gente fala de melhorar a qualidade de vida, embora seja verdadeiro, não dialoga com a ideia de identidade. Então, por que tem que ler todas, gente? Porque eu tô buscando a melhor. Eu tô falando assim, ó, qual que mais se relaciona com a ideia de identidade. Eu sei que é personalidade, personalização. Apareceu aqui, apareceu aqui. Só que a letra D, ela é muito mais completa. Ó. Personalidade e cultura, valorização pode ajudar a construir a identidade, a sensação de pertencimento. Então, essa é muito melhor do que a letra A. E aí, por isso, gente, a gente sempre tem que olhar todas as alternativas. Estão situadas em edifícios históricos e arquitetonicamente significativos. Tá, isso tem até a ver com a ideia de identidade, mas tem mais a ver com a preservação da arquitetura e do patrimônio local. Então, tem mais a ver com preservação. Tudo isso estava no texto, né, gente? Porque às vezes o menino olha e fala assim, mas estava tudo no texto. Essa questão de alta qualidade aqui, ó, vai além do texto. Mas se não tivesse outra, né, a gente volta nessa. Então, nossa melhor resposta, D, de Deus ajuda o menino a ter paciência na hora da prova. E ele quer marcar a letra A e não quer ler o resto. Não, não faço não, meu filho, que depois você erra e, ó, uma questão muda a vida, tá? Considerando as informações apresentadas no texto, é correto afirmar que a divulgação geral do comércio, do ponto de vista da comunidade e dos empreendedores, é considerada neutra, negativa, sem sentido, obrigatória? É considerada positiva. Por quê, gente? Se o comércio local ajuda na empregabilidade, na arquitetura, na história, na identidade, na qualidade de vida. Então, quer dizer, divulgar o comércio local é positivo, porque todo mundo sai ganhando, tanto a comunidade quanto empreendedores. Letra A, já a vida muda quando a gente senta e estuda. E você não está querendo empreender. Empreender hoje está muito desafiador. Eu, se fosse você, estudava focadíssimo para passar no concurso mesmo, tá? Que o negócio está complicado. No primeiro parágrafo do texto,
com relação ao conteúdo posterior à expressão comércio local, conteúdo posterior, tá? Então, lá no primeiro parágrafo, a gente tem assim, ó, o comércio local pode ser definido. Essa questão eu achei muito sacanagem. Porque é tão óbvio que se trata de uma definição que o menino vai lá e fala assim, eu acho que é uma interpretação livre. Na verdade, ele dá um conceito. Sabe o que eu acho que ajuda? É você pensar que o texto é do Sebrae. E o Sebrae não vai dar uma definição livre, ele vai dar uma definição o quê? Econômica, porque como instituição do terceiro setor, né, que é o sistema S lá, vai dar uma definição dentro de critérios econômicos, não é uma definição da cabeça do Sebrae. Então, não é bem uma interpretação livre, é uma definição dentro de determinados padrões. Bom, conceito e definição são coisas próximas, mas o conceito tem mais a ver com o que é. Algumas coisas são conceituáveis, axiomas, um sujeito, por exemplo. O que é sujeito? É o termo da oração que se relaciona sintaticamente ao verbo, podendo ser agente e ou paciente. Então, quando eu falo, olha, o sujeito é o termo que rege a concordância verbal. É o termo sobre o qual o predicado enuncia algo. Isso é conceito. No caso aqui de comércio local, a gente está apresentando uma definição porque a gente tem recortes. Na perspectiva econômica, o comércio local é basicamente isso aqui. Bom, para o empreendedor, o comércio local pode ser um meio de vida. É uma definição, só que ela está na lógica do empreendedor. Então, aqui, ó, variação, contexto, interpretação livre, não. Aqui a gente fica meio em dúvida, mas aqui a palavra definido já remete à ideia de definição. Então, o conceito, ele está ligado mais a um axioma, ele está ligado a uma verdade absoluta. E a definição, ela, apesar de também ter um cunho, vamos dizer assim, de verdade, ela pode ter recortes diferentes. Uma definição na perspectiva econômica, por exemplo, assim, ó, se eu fosse retratar a palavra amor. Amor não tem um conceito. Amor pode ter uma definição. Eu posso trazer uma definição do dicionário, eu posso trazer uma definição psicopatológica, eu posso trazer uma definição fisiológica de amor, pensando aí em fatores bioquímicos que influenciam nessa lógica, né? Quantidade de ocitocina que a pessoa produz, como é que ela se relaciona com esse hormônio. Então, ou seja, são definições que vão depender de áreas específicas. Mas é uma questão que a gente fica ali meio com medo, né? De tão óbvia que é, a gente fica meio receoso. Bora para a próxima. Quanto à organização dos períodos do terceiro parágrafo do texto, já deixei aqui o terceiro parágrafo na nossa mão para a gente avaliar. A reordenação em orações completas que mantém a correção gramatical e as ideias originais do texto é. Então, a reordenação que mantém o sentido do texto. Bom, eu vou começar com isso aqui, ó, que essa palavra não tem hífen. Então, palavras que apresentam elementos de ligação, com raras exceções como cor de rosa, por exemplo, que manteve o hífen, essas palavras não têm hífen, né? Na reforma ortográfica elas perderam o hífen. Mas boca a boca era pior, né? Já não tinha. Então era uma expressão de natureza adverbial que já não tinha hífen, continuou sem. Para se incentivar o comércio local, são formas comuns seguintes. Tá estranho, né? Aí tinha que tirar isso aqui, ó. Pôr 2 pontos. Para se incentivar o comércio local, oração adverbial deslocada, beleza, posso colocar vírgula. Isso justifica essa vírgula. São formas comuns as seguintes: comprar, sempre que possível, produtos e serviços localmente e divulgar o comércio boca a boca sem hífen. Então, beleza. Sempre que possível, entre vírgulas, né? Um
termo de natureza adverbial deslocado. Então, tá corretamente entre vírgulas. Mas aqui a gente tem uma falha coesiva. E aí a gente sobrevive e continua. Fornecer reação positiva aos proprietários de empresas locais. Então, beleza? Para que possam melhorar seus produtos e serviços e incentivar o comércio local. Então, beleza. Fornecer reação positiva, ele vai te dar aqui um exemplo, né? Tá começando ali meio que do meio esse trecho, fornecer reações positivas. Eu tô meio que no meio do trecho aí da minha frase. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês terem uma noção do trecho como um todo. As formas mais comuns para se incentivar o comércio local, vou colocar na tela cheia para facilitar, são as seguintes. Então, tá vendo aqui, ó? A nossa falha coesiva estava nesse pedacinho aqui. Aí eu tenho comprar produtos e serviços sempre que possível, ponto e vírgula. Divulgar o comércio local nas redes sociais boca a boca e em outros meios de comunicação, ponto e vírgula. Participar de eventos locais como feiras, exposições e festivais que promovem o comércio local. Promover a sustentabilidade e a economia comprando produtos de empresas que utilizam, só lembrando ainda, ó, se eu colocar vírgula aqui nesses Qs, né, eu vou alterar o sentido, que utilizam materiais reciclados ou que minimizam seu impacto, ser um consumidor consciente, optando por produtos ou serviços que tenham um impacto positivo. E aí, ó, peguei o finalzinho aqui do fornecer, que olha aqui, ó, não tem jeito de eu usar a letra maiúscula aqui não, né, gente? Que após ponto e vírgula, usa-se inicial minúsculo. Ô, Flávia, mesmo se for nome próprio? Claro que não, né? Exceto se nomes próprios. Vou usar Brasil aí não, né, amiga? Pelo amor de Deus. Então, em se tratando, né, de continuação de frase, a gente vai usar iniciais minúsculas. Então, aqui, ó, fornecer reações positivas aos proprietários de empresas locais para que possam melhorar. Outra coisa aqui, ó, reação positiva não tá assim no texto, porque quando eu falo feedback, não necessariamente é uma reação o quê? Positiva. Então, o texto, ele traz a palavra feedback, ele não traz, aqui, ó. Reações positivas. Muito pelo contrário, tá mais para a ideia de apresentar os problemas para que esses proprietários possam melhorar na apresentação dos seus produtos, tá? Aqui, ó, mesma coisa, optar teria que ser minúscula. Então, eu tenho lá, optar por produtos e serviços que tenham impacto social e ambiental positivo demonstra consciência por parte do consumidor. E é uma das formas de incentivo ao consumo local.